Começar já. Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos, nas quartas-feiras, no nosso ciclo semanal de seminários científicos do IMA. Hoje quem vai apresentar para a gente é a doutora Liana Capucho. Ela é doutora em Biologia Vegetal pela Unicamp e atualmente pesquisadora bolsista no Instituto Nacional da Mata Atlântica, no programa de capacitação institucional. Liana, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui novamente conosco. Obrigada, eu agradeço. Boa tarde a todo mundo, agradeço a oportunidade. A partir do momento que eu começar a mostrar a tela para vocês, eu não vou vê-los mais. Então, qualquer problema, vocês falem aí, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá ótimo. Foi? Apareceu aí a tela? Não. Ainda não, Liana. Ele não está deixando eu compartilhar a tela. Será que é porque está gravando? Não, não devia, Liana. Deve ter agarrado, igual agarrou para mim aqui na hora de botar para gravar, demorou a aparecer a janelinha. Eu tentei algumas vezes. Vou esperar um pouquinho aqui para ver se vai. Tá ótimo. Não está indo. Vou tentar de outro jeito. A gente acabou de testar, né? Deu certinho. É sempre assim. Agora... Vamos ver. Então, vou aproveitar, enquanto a Liana ainda está iniciando aí a sua apresentação, queria dar boas-vindas, aos novos bolsistas do PCI e do IMA, que estão participando hoje aqui conosco pela primeira vez no nosso ciclo de seminários. Bem-vindos, novos pesquisadores bolsistas. A gente tem esse encontro toda quarta-feira, nesse horário, de 1 às 2, em que algum bolsista pesquisador, se voluntaria para apresentar um artigo científico, um projeto, dados das suas pesquisas, algo que tenha achado interessante, que queira trazer e compartilhar conosco. Então, é um momento de discussão, é um momento de encontro. Então, eu queria dar boas-vindas a todos que chegaram. Bem-vindos aí à nossa instituição. Olha, pessoal, não está indo, viu? Não está indo. Liana, eu até chequei aqui no comando, mas está autorizado. Todos que participam podem compartilhar a tela. Podem compartilhar a tela. Ele não está permitindo. Eu clico não está nem abrindo aquela coisa da janela inteira para você? Ele abre, só que ele não... O botão de compartilhar está inativado, está desativado. Não deixa eu compartilhar. Mas você clicou tem que clicar na imagem, Tipo, quando abre ali, aí você clica na tela e aí depois manda compartilhar. Mesmo assim, não está indo. Não está indo. Aparece o botão compartilhar, só que ele está desativado. Ele não deixa clicar no botão compartilhar. Não, então, mas você clica na tela. Clico. Igual da outra vez. Estranho, né? Uma opção é você... Vou tentar mais uma vez aqui, peraí. Estranhíssimo, porque... Agora ficou azul, pessoal. Agora vai dar. Agora vai rolar. Vamos ver. Vê se aparece aí para vocês. Tá, agora sim. Agora entrou. Deu certo? Deu. Ótimo, então. Um pequeno... Bora lá. Ficou azul. Gente, boa tarde mais uma vez. Eu sou bolsista PCI E2 no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Os dados que eu vou apresentar aqui para vocês é sobre um levantamento que nós fizemos analisando as agendas de visitação do museu. Mas esse levantamento ele foi feito durante as atividades de um outro projeto, Eu vou falar rapidamente sobre isso. Esses dados que eu vou mostrar, eles já estão prontos para submissão, a gente vai submeter para publicação ainda essa semana.
e ele faz parte de um relatório que foi entregue no final do projeto RIMA, que foi o projeto chamado Rede de Compartilhamento de Dados e Divulgação da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo. Então, eu iniciei nesse projeto no IMA, né, em 2018, ele foi encerrado ano passado, e a gente fez esse levantamento a partir das agendas de visitação. Então, todo o levantamento de dados a respeito dos grupos de excursão que agendaram visitas monitoradas, né, pela equipe de recepcionistas no Parque do Museu Melo Leitão, foi feito por mim, por uma outra bolsista que já não está mais no IMA, a Raíssa, de Abreu Caetano, e alguns membros da equipe de recepcionistas, que também auxiliou nesse levantamento, na checagem, na organização dos dados que eu vou mostrar. A gente fez a análise das agendas de 2014, que foi o ano de criação do IMA, até 2019. Né? A gente limitou assim, as agendas a partir da criação do IMA, porque são muitos os dados, né? E a gente, além desse levantamento, a gente está fazendo outras atividades dentro do projeto RIMA. Então, mesmo pela vigência do projeto, a gente meio que limitou a partir da criação do IMA até o ano de 2019, para dar tempo realmente da gente levantar e analisar esses dados. Uma coisa importante que é importante mencionar é que essas agendas, elas até o ano de 2017, elas eram mantidas na versão impressa. Então, eram agendas de papel, os recepcionistas agendavam através do telefone, né? Os grupos ligavam, telefonavam para o IMA, e esse agendamento era feito à mão, né? Então, eles anotavam o nome da escola ou do grupo, né? A idade, quando era grupo escolar, colocava também a série, né? A turma que visitaria e a quantidade de pessoas. E esses dados, eles às vezes estavam ausentes. Às vezes as escolas ligavam e queriam marcar e muito rapidamente acabavam deixando de dar todos os dados necessários, né? Então, a gente fez a checagem de tudo isso. Algumas vezes a gente não entendia a letra da pessoa que agendou, né? Então, aí a gente fez toda a checagem através da internet. A gente buscou os nomes pela internet e também as cidades, né? De onde que era cada cidade, estado, de onde era cada grupo desse que visitou o IMA nesses 6 anos. Né? Aí, a gente organizou esses dados em planilhas. Né? Aqui eu vou mostrar assim, as informações gerais, né, que a gente obteve desses dados. Então, assim, nesses 6 anos que a gente analisou, foram 700 instituições que agendaram visitas. Então, foram dessas 700 instituições, 1.022 grupos de visitantes em idade escolar. Por que a gente focou na idade escolar? Porque a maior parte das instituições, dos grupos que agendam visitas mediadas, são grupos escolares, né? E alguns grupos não são nem escolas, são igrejas, projetos socioeducativos que trazem crianças e jovens em idade escolar. Então, a gente considerou tudo isso como grupo escolar, né? A partir da faixa etária dos grupos. Então, a gente teve 1.022 grupos de visitantes em idade escolar nesse período de 6 anos e que visitaram o parque em 1.343 diferentes ocasiões. Isso significa que vários desses grupos, várias dessas instituições repetiram visitas, ou seja, trouxeram alunos, né, mais de uma vez no mesmo ano. E, em média, foram cerca de 200 grupos escolares por ano, né, nesses 6 anos, quase 60 mil estudantes atendidos pela equipe de recepcionistas. Em média, foram cerca de 10 mil estudantes por ano em visitas agendadas, né? E essa quantidade de visitantes, ela corresponde a cerca de 12% do total de visitantes, ou seja, 12% dos visitantes, de todos os visitantes que vieram ao Parque do Museu nesses 6 anos, foram estudantes agendados, né? Foram grupos agendados por escolas.
Essa porcentagem, na realidade, ela seria muito maior se a gente não tivesse um número muito grande de desistências em 2016, depois a gente vai discutir o porquê disso, né? E também se a gente conseguisse contabilizar na época grupos que não foram agendados, porque muitas vezes grupos chegavam a ônibus escolares sem agendar, né? Vinham, às vezes estavam visitando as Três Santas e iam para o museu sem agendar visitação, e os mediadores atendiam. Então, esses grupos que chegaram sem agendar também não entram nessa conta. Então, provavelmente, essa porcentagem seria maior se a gente pudesse somar tudo isso aí. Agora, antes de eu continuar, só para vocês entenderem o porquê que nós fizemos isso, né? Dentre as várias atividades que eu desenvolvia no RIMA, né, naquele período, um dos objetivos era criar alguns roteiros de visitação temáticos e alternativos ao que se tem hoje, né? Então, a gente chegou a elaborar um roteiro alternativo e um esquema para um segundo roteiro, né? Esse roteiro ele seria testado a partir de abril de 2020, mas com o fechamento do parque, acabou que não foi testado, né, por causa da pandemia. E aí, qual era a ideia? Era fazer esse levantamento do público, não só do público escolar, mas do público em geral, para a gente conhecer os visitantes, conhecer o perfil dos visitantes e adequar esses roteiros, né, de acordo com o nosso público, né? Então, aí, a gente também tinha planejado fazer o levantamento dos visitantes não agendados, dos visitantes que vêm espontaneamente ao parque, fim de semana, dia de semana, que aparecem, vão passear, né, com suas famílias no parque, usando questionários. Então, a gente já tem um questionário pronto que foi aprovado pela direção do IMA. Esse questionário, ele estava previsto para começar a ser aplicado com os visitantes espontâneos da metade de março e abril, né? Só que aí fechou o parque por causa da pandemia e a gente também não pôde aplicar esses questionários para fazer esse levantamento de faixa etária, inclusive dos visitantes espontâneos. Então, o que a gente fez? Com as agendas que a gente tinha, com tudo que a gente tinha em mãos, né, para analisar o perfil do público, a gente pegou todas essas agendas que estavam em papel e colocamos em planilha, organizamos em planilhas. Então, a gente, para fazer isso, a gente fechou, definiu o que seriam esses grupos escolares e definiu também a faixa etária, que seria a faixa etária de um grupo escolar. Então, a gente considerou instituições de ensino das redes pública e privada, né, que estavam na agenda, da educação básica também, ou seja, educação infantil, fundamental, ensino médio e o EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio e ensino superior. Além disso, a gente incluiu também instituições e associações que traziam projetos socioeducativos, né, e também de educação especial, Pestalozzi e outras instituições, né? Então, além disso, todos os outros grupos que se encaixassem nos grupos que a gente considerava que estavam, que os integrantes estavam em idade escolar, a gente também considerou nessa contagem. Então, como é que foi estabelecida a faixa etária? A gente foi de acordo com o que é definido, né, pela Secretaria de Educação. Então, a educação infantil, a gente considerou todos os visitantes que tivessem, grupos, né, de visitantes que tivessem até 5 anos de idade, ensino fundamental de 6 a 14 anos de idade, o ensino médio de 15 a 17, educação de jovens e adultos e ensino técnico e superior, os estudantes acima de 18 anos. Às vezes, esses grupos, eles vinham misturados, às vezes eram grupos de igreja que vinham com estudantes desde a educação infantil até jovens que estavam fazendo o EJA, né?
Então, a gente contabilizava todos eles dentro separava por faixa etária e contabilizava todos eles dentro da faixa que a gente considerava que era uma idade escolar, né? Então, para cada ano, a gente, além desses dados que eu acabei de falar, a gente pegava o nome completo e atualizado da instituição. Então, assim, se a gente não conseguisse entender, ou a gente pegava um dado que provavelmente poderia ter sido mudado ao longo dos anos, a gente buscava na internet para confirmar antes de colocar na planilha. Então, o nome completo, atualizado da instituição, o tipo de administração, se era um grupo de instituição pública ou privada, o número de visitas agendadas por cada instituição em cada ano. Então, a gente, para cada ano, fazia essa contagem. A cidade e o estado de origem de cada grupo, o contato atualizado, então a gente pegou e-mail e telefone atualizados através da internet, ou mesmo telefonando nos telefones que tinham disponíveis nas agendas. O número total de visitantes por instituição em cada ano, então a gente sabia quantos alunos cada grupo levou em cada ano para o parque, e o número total de visitantes por mês de cada ano, porque a gente queria saber o fluxo, né? Quais são os períodos do ano que são mais procurados pelos visitantes que querem monitoria, né? Que querem uma visita guiada. Então, para cada ano, a gente montou 3 planilhas, na realidade. Para cada ano, a gente montou 3 planilhas, né? Na primeira planilha, a gente listava o nome da instituição, do grupo, se ela era pública ou privada, marcava lá, né? A faixa etária, a gente utilizou as siglas do ensino fundamental, ensino médio, etc. O número de visitas no ano, então, quantas vezes aquela escola trouxe alunos no ano, né? A cidade e o estado de cada instituição e os contatos, né? Quando a gente não encontrava os contatos, a gente marcava na planilha que não foi encontrado, que era um dado ausente, né? Ou que a escola deixou de funcionar e não existia mais, essas coisas. Na segunda planilha do ano, a gente listava o nome da instituição e quantos alunos aquela instituição trouxe naquele ano para o Parque do Museu. Na terceira planilha, a gente colocava o número total de visitantes e estudantes que vieram por mês, para a gente saber qual era o fluxo maior, né, ou menor de visitantes no parque ao longo dos anos. Então, a gente fez isso para cada ano. No final, a gente tinha o básico, que era saber o total de grupos que foram agendados em cada ano, o total de visitas, o total de visitantes e quantas delas eram instituições públicas e quantas eram privadas para cada ano. Em geral, a gente descobriu que 97% desses grupos eles eram provenientes de municípios capixabas. Então, 3% a gente recebeu de escolas da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Os únicos estados que apareceram nas 6 agendas. Além disso, 76% dessas instituições que visitaram nesses 6 anos foram instituições públicas, a maioria. E a maioria também, a faixa etária era correspondente ao ensino fundamental. Então, a maior parte dos nossos visitantes agendados, que procuram monitoria, são crianças do ensino fundamental. Aqui é só para mostrar que logo depois do ensino fundamental, a gente tem, não sei se aparece meu cursor, a gente tem o ensino médio. Então, são 59% correspondente ao ensino fundamental e 23% do ensino médio. Então, os mais expressivos grupos escolares são de ensino fundamental e ensino médio, né? A menor porcentagem foi encontrada para ensino técnico, superior. Geralmente, ensino superior e técnico, eles agendam visitas nos setores de pesquisa e não visitas monitoradas. Tá tudo certo aí, gente? Eu não estou vendo vocês, eu não sei se eu caí. Sim, está tudo certo. Tá sim, Liana, tá sim. Aqui. E aí, a origem dos grupos agendados assiduamente, ou seja, a gente pegou todas essas 700 instituições que a gente levantou nesses 6 anos, nessas 6 agendas,
e fizemos um compilado daquelas que aparecem em pelo menos 4 agendas, ou seja, são escolas que todo ano, quase todo ano, estão aqui, né? Então, dessas 700 instituições, 29 aparecem em 4, 5 ou em todas as 6 agendas. Então, a gente quis saber também de onde que elas vêm, de onde que essas escolas que mais vêm, mais repetem visitas ao longo dos anos aqui, de onde que de que lugar que elas vêm, né? Então, a maior parte, 62%, vem da região metropolitana. Então, é Vitória, Serra, principalmente, Viana. Então, tem escolas dessa região aí, a maior parte do nosso público vem daí, dessas escolas. E seguido da região central serrana, com 14%, que é a nossa região mesmo, né? Que é a região de Santa Teresa, onde fica realmente o parque. Curiosamente, apesar da maior parte das escolas mais assíduas, né? Apesar delas virem da região metropolitana, curiosamente, as únicas 3 escolas que vieram todos os anos, né, das únicas 3, apenas uma é da região metropolitana, e as outras 2 são daqui de Santa Teresa mesmo, aqui do centro de Santa Teresa, que é a Escola Municipal de Ensino Infantil, aqui, a Peçanha Pova, né, e o Santa Catarina, que é uma escola particular que fica aqui também do lado do Peçanha Pova. Então, essas são as únicas 3 que vieram todos os anos e repetiram visitas nesses anos, né? E tem mais outras 26 escolas que vieram, pelo menos, em 4 desses anos que a gente analisou. O período mais procurado, né, pelas instituições. O menos procurado é o período de janeiro e fevereiro. Então, aqui vocês estão vendo nesses números o total de visitantes agendados por mês nos últimos 6 anos, né? Então, vocês percebem que o menor índice é de janeiro e fevereiro. Muito provavelmente por causa das férias escolares, né? E o período mais procurado, os meses mais procurados para visita monitorada são setembro, outubro e novembro. Então, esse é o período que a gente tem mais visitação de escolas agendadas para visitas monitoradas. E a gente fez também o total de grupos agendados, né? O total de grupos, não de visitantes. Então, aqui a gente, só para mostrar o fluxo. Em 2014, que foi o ano que a gente mais teve grupo agendado, 280, né? Foram 280 grupos agendados, e esse número caiu muito, e o ano que a gente teve menor número de grupos agendados foi o ano de 2016, né, com 93 grupos agendados. A gente acredita que, quer dizer, é muito provável que essa queda nos agendamentos tenha a ver com uma crise financeira que teve na época aqui no estado. Muitos municípios tiveram que cortar orçamento e de transporte, inclusive no transporte escolar, e a gente sabe que a maior parte dos nossos visitantes de escola pública, né? Então, eles dependiam do transporte público escolar para fazer essas visitas. Então, aqui tem até uma manchete, né, de junho de 2016, mostrando que realmente houve uma crise grande financeira. Então, afetou mais da metade das prefeituras aqui. Então, a gente acredita que a desistência, a gente vê nas agendas, é uma agenda em papel, então a gente vê riscado, né? Desistiu. Então, a gente viu que teve até agendamento prévio, mas que desistiram porque não conseguiram transporte escolar para trazer os grupos, né? Então, aqui, nesse gráfico, é só para mostrar que esses grupos que agendam visitas, geralmente eles vêm mais de uma vez durante o ano, trazendo turmas diferentes, mas é a mesma instituição. Por exemplo, em 2014, a gente teve 280 grupos agendados, mas foram 351 visitas agendadas, ou seja, vários desses grupos repetiram visitas. Mas se a gente observar 2018, a gente tem menos grupos agendados, mas a proporção de repetições, né, de quantas vezes esses grupos vieram naquele ano, é maior do que em 2014. Eu acho que nesse gráfico aqui vai ficar melhor para ver.
Então, a gente vê que em 2014 a gente tem 280 grupos agendados, num total de 300 e poucos, né? Então, as visitas repetidas, né? As visitas, ou seja, as vezes em que esses grupos marcaram novas visitas naquele ano, corresponde a uma porcentagem de 20%, né? 20% dessas visitas, então, são visitas repetidas. No caso de 2018, essa porcentagem foi de 34%. Então, a gente tem aí um pouquinho mais de repetições de visitas. Em proporção, em 2018, apesar de ter menos grupos agendados, tivemos um maior número de revisitações, né? De visitas repetidas daqueles grupos. Aqui a gente fez também um gráfico com total de visitantes agendados, só para mostrar que, apesar desse número repetido de visitas, apesar da gente ter uma mesma instituição vindo 2, 3, 4 vezes no mesmo ano, a tendência do total de visitantes agendados seguiu a tendência do total de grupos agendados. Então, a gente não teve uma variação no número de visitantes com relação ao número de grupos agendados, mesmo tendo repetições, né? E aqui nessa tabela, a gente quis fazer essa comparação com relação ao número de visitantes que entraram na portaria, ou seja, todos os visitantes, mesmo os não agendados. Então, a gente vê que em 2014, a gente tem aqui registrado na portaria 67.503 visitantes que entraram pela portaria naquele ano, e desses, 15.938 eram de escolas agendadas, né? E se a gente observar aqui 2019, apesar da gente ter um número muito maior de visitantes, foi 92 mil, a gente alcançou 92.689 visitantes em 2019, apesar disso, só 8.810 eram de grupos agendados. Então, a gente teve uma diminuição no número de agendamentos desde 2014 e um aumento de número de visitantes espontâneos. Aqui é só para mostrar exatamente essa proporção, né? Em 2014, então, 24% do total de visitantes era de estudantes, de grupos agendados, né? Em 2015, essa porcentagem caiu para 11%. 2016 para 6%, porque provavelmente por causa daquela crise econômica que eu falei. Em 2017, a gente volta a ter 11% de número de visitantes agendados, né, de grupos agendados. A gente aumenta em 2018, mas cai de novo em 2019. Então, a gente percebe que o agendamento ele diminuiu muito desde a criação do IMA, e provavelmente o que eu acredito que tenha acontecido é que está demorando, né, para recuperar essa assiduidade que a gente tinha e que a gente perdeu em 2016, né? Então, a gente está recuperando aos poucos aí os agendamentos. Nesse gráfico, é só para mostrar o fluxo de instituições públicas comparadas com as instituições privadas. Então, em verde, vocês estão vendo o total geral de grupos agendados em cada um dos 6 anos, né? Percebam que, em amarelo, o total de grupos de instituições públicas agendados, ele acompanha essa tendência do total geral de grupos agendados. Já em azul, que é o total de instituições privadas, percebam que não acompanha essa variação do total geral de grupos agendados. Isso significa que a maior parte, né, como a gente já tinha visto, a maior parte dos nossos agendamentos, né, eles são de instituições públicas, né? E aí, aqui é só para mostrar a proporção também. Então, enquanto em 2014 a gente tinha 84% de visitantes de instituições públicas, em 2016 foi quando teve aquela crise, muitos desistiram de vir, a gente só registrou 68% de instituições públicas naquele ano, né? Então, a proporção diminuiu bastante.
Nesse outro gráfico, a gente quis fazer uma comparação com relação à faixa etária. Então, a gente vê que o ensino fundamental em vermelho, ele acompanha direitinho a tendência das instituições públicas e também do total geral, né, de grupos agendados. Então, a gente percebe que o ensino fundamental, ele segue direitinho a tendência das instituições públicas, né, o fluxo de visitação. O ensino médio, ele segue muito proximamente a tendência dos grupos de instituições privadas. Então, nesse gráfico, a gente fez justamente essa comparação. Então, percebam que a gente, em amarelo, nós temos o total de grupos de instituições públicas, em vermelho, o total de grupos de ensino fundamental. Isso significa que a maior parte das instituições que agendam visitas para ensino fundamental são públicas. E a maior parte, né, em contrapartida aqui em verde e azul, a maior parte das instituições que agendam visitas para ensino médio são privadas. Então, esse foi um dado muito legal, porque agora a gente sabe qual é o tipo de instituição que agenda para cada faixa etária, cada uma das faixas etárias mais expressivas na nossa visitação. Aqui a gente fez proporção também, só para a gente saber porcentagem, né? Então, enquanto em 2014, que foi o primeiro ano que a gente analisou, o ensino fundamental correspondia a 65% dos visitantes, em 2016, o ensino fundamental passou a corresponder 51%, quando teve aquela redução. Já em 2014, voltando em 2014, o ensino médio, ele correspondia a 23% dos visitantes. Em 2016, 22%. Então, dá para perceber que realmente a variação foi muito pouca, justamente porque o ensino médio não depende a maior parte, né, desses grupos não depende de transporte público para vir ao museu. Já o ensino fundamental depende, porque a maior parte deles é de instituição pública, né? E é isso, gente. Esses são os dados. A gente espera que com a abertura do parque a gente possa retomar essa pesquisa, né, aplicando os questionários que estão prontos, né? E quando voltar o agendamento, quem sabe a gente começar a testar, fazer os testes com os questionários que a gente queria fazer com os roteiros, né? Os roteiros alternativos. A gente vai testar e elaborar da forma que for preciso para atender, né, o público. E é isso, eu acho. Vou interromper aqui, tá? Deixa eu ver se... Oi, Li. Oi. Muito obrigada, viu, por fazer esse apanhado para todos nós, né, sobre a nossa instituição. Acho que a gente precisava realmente ter uma noção de qual o público que a gente atrai, né, mais... Qual o perfil desse público? A gente realmente não tem noção. Eu, por exemplo, não tinha nenhuma, desde que eu entrei em 2018, né? Vi as escolas, né? Vi os adultos, mas não tinha essa noção da proporção. Se vem mais escola, se vem mais, né, pessoas espontaneamente, né, nos finais de semana, e a gente vê como cresceu, né, espontaneamente nos últimos anos. Eu acho que isso, em parte, vem também do nosso papel de divulgar, né, o IMA e das atividades que a gente tem tentado fazer aí, né, ao longo do tempo, mesmo na pandemia, né? Agora que está abrindo, então a gente consegue perceber nitidamente como é que os finais de semana estão lotados de pessoas entrando na instituição, né? Ávidas, querendo conhecimento, né? Querendo informação. Eu fiquei perguntando aqui, curiosa, na verdade, para saber se você tem vontade, né? De fazer algum perfil desse, ou perguntas desse tipo, de o que as pessoas mais gostaram da nossa instituição que fizeram com que elas voltassem. Sim, então, nesse questionário que eu falei, que a gente elaborou, eu e Raíssa, né, na época a Raíssa estava aí, esse questionário, ele aborda isso também. Então, assim, é um questionário que, além de levantar a faixa etária desses grupos, desses visitantes espontâneos, né, faixa etária, de onde vem, tudo isso, né, a gente colocou também algumas perguntas com relação à situação socioeconômica, e também de satisfação. Então, a gente tem algumas questões que levantam essa coisa da satisfação. O que eles mudariam, o que traz, né? O que faz com que eles repitam visitas. Então, assim, agora, com a abertura, né, com esse retorno,
talvez seja possível agora retomar essa parte do projeto, né, para poder fazer esse levantamento. Então, a ideia também, se eu não me engano, eu acho que eu andei conversando com o Laércio, se eu não me engano, também tem um projeto é um programa mesmo de pesquisa de satisfação, que vai além desse questionário, né, que a gente elaborou. Então, eu não sei em que pé que está, mas eu sei que existe um plano no IMA para isso também. Sim, porque a gente consegue, né, nos adequar e tentar melhorar em algum ponto, ou, né, valorizar mais outros pontos, e crescer realmente, né? Acessibilidade, tudo isso. Exato, eu fiquei pensando em vários roteiros para pessoas especiais, né? Que eu acho que a gente poderia no futuro fazer, assim, com música, com som, sabe? Para que essas pessoas pudessem também aproveitar, né, o ambiente, mesmo aquelas, por exemplo, que não estão vendo, né? Que não conseguem enxergar. Sim, trilhas sensoriais, né? Exato. A gente tinha um desses roteiros, ele faz algumas atividades assim, algumas atividades sensoriais no meio do roteiro, né? E a gente queria muito testar isso na época, né? Ia ser testado em abril. Mas as possibilidades são inúmeras, né? Porque o parque tem tanta coisa legal, tem tanto algo para ser explorado. Sim, demais. É um potencial muito grande do parque, né? Sim. A Alba, durante a sua apresentação, Liana, perguntou, eu meio que fui respondendo com ela, mas também queria saber a sua opinião. Se você acha que essa grande quantidade de pessoas, né, e de público que chega em outubro, se tem a ver com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da instituição? Olha, porque eu entrei no IMA em 2018. Eu não sei dos anos anteriores, né? Como que as atividades eram desenvolvidas na Semana Nacional, né? Pode ser que tenha a ver com justamente a publicidade de atividades diferentes ali, né? Para visitar e tudo. Mas eu acredito que talvez também tenha a ver com o calendário escolar, né, que é um período um pouco mais tranquilo para as escolas organizarem excursões, né? Eu fiquei na dúvida. É um período meio que de fim, meio que de início de fim de trimestre, de último trimestre, sabe assim? Sim. Então eu acredito que talvez também tenha a ver com isso, tenha a ver com a fase da escola para esse tipo de organização. Né? Sim, é o que eu comentei, que eu achava que talvez não tivesse tanta relação, porque muitas vezes a gente divulga a nossa atividade, né, faltando pouco tempo para ela acontecer. Sim. Então, tipo, as escolas meio que já estariam agendadas e acabaria sendo uma coincidência, sabe? Mas o Hélio pediu para falar. Hélio, pode abrir seu microfone aí, a sua câmera, sinta-se à vontade. E aí, boa tarde, Liana. Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação. Eu estava na rua e eu comecei um pouquinho mais tarde, então não sei se chegou a fazer algum comentário sobre aquela experiência que nós tivemos em 2006 com o Observatório de Museus e Centros Culturais, na época que a gente era do IFAM. Não, eu não cheguei a falar, eu me mantive no... Oi? Tá. Oi, o quê? Oi, Hélio. Eu estou te ouvindo. Ah, tá. Você está me ouvindo. Não cheguei a comentar sobre isso, mas fale. Então, pois bem, em 2006, então, o Museu de Biologia participou de uma iniciativa conjunta de alguns museus brasileiros instituída pelo IFAM. Não, pelo IFAM não, eu acho que foi uma organização maior e de várias instituições. Mas o IFAM acolheu essa pesquisa, né? E aí foi feita uma pesquisa com público espontâneo, né, em vários museus, e nós aderimos e foram aplicados questionários num padrão aleatório. Participamos dessa pesquisa no período de agosto a novembro, né? Aí nessa pesquisa, assim, entre outras coisas, foram 3.800 visitantes habilitados, com uma expectativa de entrega X, foram entregues 655 questionários e respondidos 501. Então, assim, é uma
uma fonte de informações muito rica, que é importante que a gente tente acessar, né? E nós temos, inclusive, esse questionário detalhado, um questionário de 3, 4 páginas, que é respondido voluntariamente, né, em 10 minutos, mais ou menos. Né? E o próprio o sorteado, né, ele é sorteado lá na portaria, ele responde. Se precisar de algum auxílio, o mediador vai dar uma ajuda. Né? Então, eu acho que é uma base de informações boa para quando a gente puder, vamos dizer, repetir e ampliar. E, assim, para efeito de comparação, eu acho, inclusive, fundamental que a gente tente aplicar, né, os mesmos questionamentos, né, que foram feitos na época, né, e aí a gente vai ter uma comparação assim, histórica. Né? Esse questionário, eu acabei de ver aqui, eu achei ele aqui no meu computador, eu não lembrava se eu tinha passado para você, tá? Mas ele está disponível aqui. Não. Ele fala sobre antecedentes e circunstâncias da visita, conhecendo a opinião do sujeito sobre o museu, conhecendo os hábitos de visita a museus e centros culturais, né, e conhecendo a pessoa. Né? E depois tem uma parte livre para o cara registrar alguma sugestão ou comentário. É um questionário assim, muito bem estruturado, foi revisado por uma equipe multidisciplinar e foi tratado assim, estatisticamente pelo pessoal dessa área, né, de estatística do IBGE, se não me engano. Então, assim, foi uma pesquisa integrada, envolveu várias instituições. Acho que vale a pena assim, tentar recuperar e fazer contato com o povo que coordenou esse projeto. Na época, esses questionários eles foram aplicados pelo pessoal daqui, os mediadores, né, os monitores, e a chefia técnica da época que se encarregou de repassar esses questionários para a coordenação central, que, se não me engano, era em Brasília ou no Rio de Janeiro. Né? Só que, por algum problema, a gente não consegue achar, né, os originais desse questionário ou a correspondência que encaminhou. Tá? Então, acho que é um esforço que eu acho que é fundamental a gente tentar, né, acessar esses arquivos e, inclusive, tentar buscar os originais. Para a gente fazer também, inclusive, análises mais específicas ou mais aprofundadas e ligadas à nossa realidade que a pesquisa não abordou. Né? E, além dessa iniciativa, eu acho que uma ocasião anterior, um pouquinho posterior, o Walter Kohr fez uma pesquisa semelhante, talvez com uma base amostral menor, e que também deu resultados muito interessantes em termos de respostas a determinadas questões sobre o que... Eu acho que o Valtinho fez uma, inclusive com crianças de ensino fundamental. Acho que eu lembro que na época eu estava no museu, né? Ele fez, eu não sei o que deu de resultado, mas as crianças desenhavam. Eu lembro as coisas que mais gostavam no museu também. Teve um levantamento assim de satisfação e também de origem, a faixa etária. Eu lembro que teve um trabalho assim que ele desenvolveu até com o Skitter, o Evandro, né? Que a gente chamava de Skitter. Uhum. Eu não sei se você está lembrado, mas eu acho que também... Lembro dele. Eu acho que talvez faça parte desse projeto aí, né? Tá, eu acho que contactar o Walter também vale a pena, para ver se ele tem alguma coisa arquivada sobre esse assunto. E a apresentação dele, que ele fazia, era muito interessante, né, dos resultados. Aí a minha pergunta é a seguinte: se você já fez algum questionário estruturado, se já está com uma minuta do que você perguntaria e se você chegou a apresentar aqui para o pessoal. Sim, esse questionário a gente elaborou no início de 2020, e ele já foi aprovado pelo diretor, a gente apresentou à administração, foi aprovado, e a gente já estava para aplicar em abril. Só que aí o parque fechou em março, né? E a gente não pôde aplicar. Mas ele está prontinho. É claro que revisões sempre são bem-vindas, né? Mas já está pronto, já tinha sido aprovado.
Então, a gente fez com base em questionários de outros museus, inclusive, né, de outras instituições grandes que fazem esse tipo de levantamento. Então, a gente tem pronto, claro que a gente pode dar uma olhada de novo, mas eu acho que já está bem encaminhado para, quando puder, a gente aplicar. Beleza. Então era isso, obrigado. Eu que agradeço, Ô, Flavinha. Oi, Li. O Eduardo, ele fez uma pergunta aqui, eu vou responder. Sim. Eu vou ler aqui, né, para o pessoal. Essa alteração de número de visitantes agendados, dando lugar aos visitantes espontâneos entre 2014 e 2019, poderia também ter relação com alguma alteração na agenda política adotada no município? Por exemplo, maior divulgação no turismo, um pouco sobre a parte científica da cidade? Eu acho que tem bastante a ver com o turismo da cidade. Não sei se eles faziam pouca divulgação com relação à parte científica, o que eu acho provável, mas também não sei. Mas eu acho que tem tudo a ver com a criação da Rua do Lazer. Porque a Rua do Lazer, oficialmente, ela foi divulgada em 2013. Então, aí começou a ser um ponto, né, de encontro, um ponto turístico forte na cidade. Então, começou a atrair muito mais gente nesse período. Então, realmente, o fluxo de turismo espontâneo teve muito a ver com a criação da Rua do Lazer. Então, acho que sim, Eduardo, acho que tem tudo a ver. Então, por isso que vem crescendo, né? Você vê que em 2019 a gente teve muita gente no parque, que chegou fim de semana aqui. Teve fim de semana que a gente teve 3 mil pessoas, né? Num fim de semana, ou mais, né? Então, e aí, às vezes, coincidia da gente estar, igual aquela feira que a gente fez, né, em 2018, coincidiu de alguns eventos na cidade coincidiram com o nosso evento, com a nossa feira de ciências, e deu muita gente naquela feira de ciências também. Então, acho que tem tudo a ver, né, a visitação espontânea do parque com esse investimento da prefeitura no turismo em geral, né? Nada, Eduardo. Então, aí o Jorge falou assim, que essa concentração de visitas no segundo semestre pode ser devido ao atraso sempre recorrente de repasse de verbas para as instituições públicas, que foram a maioria das visitas de modo geral. Sim, também tem tudo a ver. Porque, realmente, né, na maior parte das vezes, a verba chega no meio do ano para as escolas, né? Não chega no meio para o final do ano, né? Não vem logo em março, né? Aí eles não conseguem se programar. Exatamente. Mas é engraçado, assim, que essas escolas mais assíduas, essas que vêm todos os anos, ou quase todos os anos, elas agendam. Eu conversei muito com os meninos da recepção, o Rafael, a Gabriele, e essas escolas, elas agendam no início do ano. Elas já garantem, início do ano, elas já marcam uma para abril, outra para outubro, sabe? Então, eles fazem um agendamento muito, muito prévio, né? Essas que têm o costume de vir para cá, porque muitas dessas escolas, Leonardo da Vinci, principalmente, eu percebo, que eles fazem o plano de ensino deles, eles incluem essa visita como plano de ensino. Então, faz parte do currículo da escola. Sim. Então, aquela turminha está aprendendo não sei o quê, vamos levar no museu, e aqui eles fazem atividades voltadas para o que tem no museu, mas voltadas para o currículo deles, né? Para o que eles estão aprendendo naquele momento. Não, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Lê, aqui porque eu estou aqui agora, mas no Rio de Janeiro existem umas empresas de turismo, chamado turismo pedagógico. É exatamente isso, o alvo delas são as escolas particulares, e eles já montam diversos esqueletos, digamos assim, de roteiros, de acordo com a faixa etária que a criança está aprendendo naquele momento. Então, por exemplo, 3 ecossistemas, aí passa um dia indo na Restinga, na Floresta Tijuca e na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, e mostra a diferença dos ambientes, né, dos habitats, para as crianças poderem ir aprendendo e gravando. Então, eu acho que a gente também tem um potencial de poder abarcar uma parte desse público, né, voltado exatamente para alguma faixa de idade para poder abordar algum assunto, por exemplo, sei lá, aves, né, a gente tem tantas no parque, sabe, para poder abordar sobre isso, sobre os répteis, né, sobre os grupos de vertebrados, enfim.
Sim. Eu acho que com o retorno da visitação presencial, acho que o próprio material do Florativa, que é o informativo que eu venho desenvolvendo com o pessoal do PCI 1, o próprio Florativa dá para fazer no parque, dá para a gente utilizar da visitação para desenvolver aquelas atividades práticas que tem ali, né? E os temas também. Então, eu acho que é questão agora, é claro, né? De estruturação, de organização, com o que vem por aí, né, com a retomada, né, gradual aí da visitação, mas eu acredito que todas essas atividades que a gente vem fazendo remotamente, né, acho que dá para incluir, criar roteirinhos, né, e fazer realmente um esquema, transformar mesmo o museu numa instituição de ensino não formal mesmo, né, para que os professores possam usar do material disponível ali, das coleções didáticas, para fazer. A professora Margarete, ela fez isso algumas vezes, de usar o material didático, né, a coleção didática da zoologia, para dar aulas ali de biologia, né, dentro do parque. E foi muito legal. Então, é uma coisa que talvez no futuro dê para estruturar e oferecer para todas as escolas, né? Sim. O Eduardo continua aí te fazendo perguntas. Olha aí no chat. Havia algum roteiro de observação da vida livre no parque? Não, Edu. Não tem problema. Pode perguntar, Edu. Não tem problema. Não tinha um roteiro de observação da vida livre, não. Geralmente ela é baseada... um dos roteiros alternativos foi baseado nos pontos que tem que geralmente os recepcionistas trabalham, só que esse roteiro ele foi feito baseado em perguntas, então não é um roteiro de falação, é um roteiro de lançamento de perguntas para o público engajar, né, na construção das respostas durante a visitação. Então, geralmente, esse roteiro era dos pontos do parque, trabalhava um pouquinho a trilha dentro da mata, né, um contato mais próximo ali com a área florestada, né, mas as informações em geral, essas perguntas foram elaboradas em geral com a estrutura voltada para a fauna que está nos viveiros, né, mas não teve nenhuma... Porque, geralmente, os recepcionistas trabalham a vida livre quando aparece, por exemplo, tem ali uma jacupemba no comedouro, aí eles falam sobre a jacupemba, né? Então, é muito dinâmico. Mas o correto seria ter mesmo um roteiro assim, vamos observar aqui os bichos, né? Vamos observar as plantas do parque e tudo mais. Eu acho que super legal, Edu. O Hélio quer falar. Fala, Elinho. Só complementando esse comentário que você fez, a pergunta do Edu, eu não me lembro o ano, tá? Mas nós chegamos a fazer a elaboração e aplicação de uma visita temática sobre aves, bem abrangente, em que o visitante, ou grupo formado, ele entrava aqui, ele tinha uma mini palestra, depois saía para o parque para observar as aves, depois tinha um modo específico dentro do pavilhão de ornitologia, e eu acho que completava também com alguma coisa de literatura, mostrando livros importantes da área ornitológica na biblioteca. Então, assim, ficou um programa assim, bem redondinho. Na época, eu acho que quem trabalhou na elaboração disso foi o Piero Ruschi. E eu acho que o José Newton também fez a aplicação desse roteiro em algumas ocasiões, na época em que ele era PCI. Tá? Então a gente tem um histórico assim, bastante positivo em relação a isso. E eu, na época que eu era professor no ESF, eu fiz algo parecido para plantas. Eu dava uma disciplina de taxonomia de plantas vasculares, e aí eu passava tipo uma manhã inteira com os alunos que era do noturno, mas a gente combinava assim um sábado e vinha aqui e ficava falando sobre as plantas, observando as plantas vivas aqui do parque. Eu participei de uma aula dessa sua, Hélio. E outra coisa, assim, eu recuperei aqui no meu computador um relatório, um apanhado, possivelmente foi alguma demanda institucional,
sobre aspectos da visitação. Aí vocês vão ver esses dados aí no chat, tá? Dá uma lida aí que depois eu vou botar um outro complemento aí. Você quer ler em voz alta, Li? Quer que eu leia em voz alta? Lê alguém aí em voz alta. O número de visitantes que estiveram no museu do ano de 2009 até o mês de junho de 2014 foi de 354.079 pessoas. Se analisarmos separadamente por ano, verá que em 2009 tivemos um número de 48.092 visitantes, sendo o mês de junho mais representativo, com 5.996 visitantes. Em 2010, tivemos 52.305 visitantes, sendo o mês de setembro o mais repressivo, com 6.368 visitantes. No ano de 2011, foi de 65.821 visitantes, sendo o mês de junho o mais representativo, com 9.496 visitantes. O ano de 2012, aí cortou. Peraí, vê agora se vai. Acho que é porque estava... O ano de 2012 foi o ano com maior número de visitantes, 85.502 pessoas, sendo o mês de julho o mais representativo, 12.741. Este número provavelmente se deve à exposição Evolução Humana, que foi referência estadual, e atraiu diversos visitantes, desde estudantes de nível fundamental até estudantes de graduação e pós-graduação. Aí só complementando aí uma outra célula da planilha que eu achei. Tá. No ano de 2013, tivemos 77.422 visitantes, sendo o mês de setembro o mais representativo, com 8.889 visitantes. Já no ano de 2014, até o momento, tivemos 23.937 visitantes, que é até o meio de 2014, né? Sendo o mês de junho mais representativo, com 7.160 visitantes. Se analisarmos, veremos que o ano de 2009 até 2014, o número de visitantes no IMA cresceu gradativamente, sendo que nos últimos anos houve um pico de visitantes no período de inverno. Provavelmente, né, relacionada à questão turística mesmo, e as férias no meio do ano, né? As férias das crianças no meio do ano, em junho, geralmente é junho, e aí o pessoal viaja e vem para cá, né, também. E você vê que é diferente das agendadas. O turismo de inverno, né? Aí você vê que é diferente do período que procuram mais visitas agendadas, que é de setembro, outubro e novembro. É um pouco mais para frente, né, as agendadas. Uma outra coisa interessante é a gente observar o quanto que uma exposição diferenciada, como a que a gente teve aqui com a evolução humana, ela é mobilizadora ou motivadora para a atração de público. Foi uma exposição que foi uma cooperação com o Museu de Anatomia, o Museu de Evolução Humana da UFES, e realmente impulsionou a visitação. Foi uma coisa significativa. Então, vale a pena processos de cooperação em que a gente traz exposições já montadas, bem estruturadas, sobre temas interessantes. Sim. Tá? Inclusive, dada a nossa dificuldade, né, em produzir, né, tipo de material museológico, né? Sim. Liana, você está aí? Bom, é isso. Obrigado. Eu tô. Obrigada, Hélio. Obrigada, Muito boas Hélio. informações. Bem, por fim, Liana, a Alba comenta, né, que ela apoia muito que os pesquisadores realizem atividades com o público, mostrando a riqueza do parque, especialmente fazendo link com os projetos realizados na nossa instituição, né, no IMA. Fica a dica aí, galera. Pensar em atividades com o público. Exato. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a Liana? Bem, como não houve manifestação, Liana, muito obrigada, agradeço demais ter disponibilizado seu tempo para trazer esses dados para nós. Eu que agradeço. Espero te ver em breve, né, pelo IMA, agora que estamos voltando às atividades.
Sim, muito obrigada, viu, Flavinha, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui. É um prazer conhecer os novos bolsistas. Em breve a gente se vê pessoalmente no IMA. E, mais uma vez, obrigada. Precisando, sempre estou às ordens, à disposição. Então é isso, gente. Até o próximo seminário semana que vem. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, gente.